Quem ama, cuida. Uma frase muito bonita, né? E a gente vê muitos casos à nossa vista aí acontecendo com muitas pessoas fazendo de tudo para cuidar das pessoas que elas amam. Falando que ama, né? Em data comemorativa e enche de presente, compra roupa, dá presente, dá dinheiro. E será que essa é a forma certa de você cuidar, mostrar o seu amor? É legal você dar um presente, né, se você tem condições de dar um dinheiro, uma quantidade de dinheiro para a pessoa que você gosta, que você ama, isso é legal. Né? Mas será que é a forma certa que realmente nós temos que cuidar das pessoas que Deus colocou no nosso caminho para a gente amar? Porque às vezes a gente quer chamar a atenção de todo mundo e às vezes as pessoas que estão do nosso lado nós despreza, né? E é uma coisa que eu tenho, assim, pensado muito desde a minha infância. Eu sempre sou desse tipo de pessoa que penso muito no ser humano, da forma que ele trata as pessoas, da forma que ele também me trata e da forma também que eu trato as pessoas, né? Porque nós temos também não só que olhar como que é as pessoas, mas também analisar a nossa vida mesmo, para a gente poder se arrumar, se consertar do jeito que a gente tem que ser. Porque nós, ser humano, não temos que ser da forma que achamos que temos que ser. Nós temos que ser da forma que temos que ser. Né? Mas isso aí é uma escolha de cada um. Não estou aqui para obrigar você a ser de uma forma que você não quer ser. Mas sim da forma que vai te ajudar a caminhar com um fardo mais leve. Porque no mundo só nos ajuda a andar com um fardo mais pesado. E eu acho que um fardo que deixa as pessoas um peso muito grande nas costas é a forma que eles tratam os seus pais, né? Não só os seus pais, mas seus filhos, seus irmãos. Como que o ser humano trata um parente seu? Eu acho que é uma forma assim, muito absurda. Fui criada com 6 irmãos, tenho 5 irmãos, né? Como eu já falei. A minha família é realmente muito grande, mas graças a Deus eu aprendi, não que eu sou perfeita, eu tenho os meus erros, mas eu aprendi humanamente tratar um ser humano como ele merece. É da forma que eu quero ser tratada. Então, essa é a forma perfeita de você tratar alguém, da forma que você quer ser tratado. Então, você vai conseguir tratar uma pessoa realmente mostrando para ela que você ama ela. E esses dias atrás, no mês de fevereiro agora desse ano, no início do mês, né? Passei por um momento difícil com a minha mãe ficou enferma e ela teve que ficar no hospital internado. E eu estive lá ficando de acompanhante com ela. E eu vi uma cena que aquela cena ficou dentro de mim, né? Guardei dentro do meu coração, que eu fiquei assim, como que pode acontecer, né? A cena, e eu vou dividir com elas, com vocês hoje, essa cena que eu presenciei, né, nesses dias difíceis. Eu estava no hospital com a minha mãe, chegou de repente uma senhora, né, uma senhorinha lá, aí ela começou a conversar comigo. Aí ela viu minhas outras irmãs que estavam lá, e falou assim, é sua mãe? Aí eu falei assim, é a minha mãe, sim. Aí ela falou assim, ah, que legal, né, sua mãe é uma abençoada. Olha o tanto de filho que ela tem. Eu tenho uma filha só, mas eu também sou abençoada, que Deus me deu uma filha, né? Aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, não, a senhora também é abençoada, né? Com um, com dois ou com três, graças a Deus, somos todos abençoados. E ela explicando, ela falou assim, ah, eu tô viúva, tem 2 meses que eu estou viúva, eu não moro aqui, eu moro em outra cidade, mas eu vim aqui ficar com a minha filha, já tô já 1 mês com ela, mas agora a minha filha quer que eu vou embora para minha casa, para eu poder distrair um pouco a minha cabeça e ficar com meus irmãos. Mas só que eu passei mal, agora quem sabe eu não fico aqui, né? Aí de repente a filha dela apareceu, ela tava num lugar sozinha assim, sentada na maca, né, tomando soro que ela tinha passado mal, e a filha dela no outro banco lá esperando ela. Eu acho que só aquele fato da filha dela não estar perto dela, eu achei um pouco descuidado, porque ela era uma senhora, bem mais senhora que a minha mãe. E ela falando que ela não queria ir embora, mas a filha dela queria que ela fosse embora. E ela era viúva, não tinha ninguém lá próximo a ela, só irmãos, né? E ela queria ficar na casa da filha dela, mas a filha dela não queria que ela ficasse na casa da filha dela. E aquilo ali eu achei assim, sabe assim,
tocou no meu coração, achei muito triste, fiquei com muita dó daquela senhora, né, imaginando assim que, como que pode, né, uma filha, a sua única filha, assim, você sentir que a sua filha tá te desprezando. Não sei, né, ela parecia ser uma senhora muito simpática, mas mesmo se não fosse simpático, eu acho que quando você ama, você cuida realmente. E o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que nós amamos, não é só em ajudar financeiramente, para você mostrar que você ama, né? Não é só você trabalhar, 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 dar de tudo para os seus filhos e você não ter paciência, né? Você ser ignorante, você brigar à toa, ficar brigando com a sua mãe, ficar brigando por coisas que não tem motivo, sabe? Então, assim, eu aprendi que o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado é a gente ter paciência, porque o amor, ele é longânimo, o amor, ele cura, o amor liberta, porque o amor tem paciência, né? O amor tudo suporta, ele não trata mal, ele não desconfia. O amor é tudo aquilo que você possa imaginar que você não consegue fazer porque você é cheio de falha. Então, assim, se você quer realmente cuidar da pessoa que você ama, tenha paciência com ela, não fique gritando, não fique com ignorância, respondendo mal. Quando te pedir um favor, faça, porque o tempo passa tão rápido que quando você vê, a pessoa tá lá dentro de um caixão e você querendo que ela volte novamente, não vai ter mais jeito. Então, assim, o tempo de você cuidar é agora. O tempo de você mostrar que você ama é agora. Mas não é só em palavras dizer toda hora eu te amo, mas sim no cuidado. Num simples gesto, um simples toque, né? Uma simples palavra você demonstra o seu amor pela pessoa. Às vezes você não sabe o que falar, não fala nada, né? Fica de boca fechada. O maior cuidado é aquele que não sai do lado, né? Mesmo a pessoa errada, mesmo você achando que ela não está fazendo aquilo que você quer que ela faça, mas você aceite ela do jeito que ela é. Você vai estar mostrando mais o seu amor para ela do que você está querendo corrigir ela do jeito, uma coisa que você não pode fazer. Como eu já falei, a gente não faz nada por ninguém, somente orar e amar. E às vezes você pode até estar falando, mas eu já orei tanto, essa pessoa não muda. Porque às vezes você está usando as palavras querendo que ela muda para te agradar. E às vezes você tem que amar ela do jeito que ela é, não do jeito que você quer que ela seja. Por isso que às vezes nós, ser humanos, não se damos bem com a outra, porque a gente quer que a pessoa mude completamente o jeito dela ser para agradar você. E se você ama ela, você vai aceitar ela do jeito que ela é, não para agradar você, mas porque você sabe que Deus colocou essa pessoa no seu caminho para você amar ela e pronto, acabou. Né? Assim, eu tô 23 anos casada, não é, eu sei que um relacionamento não é fácil, não só um conjugal, mas também um outro tipo de relacionamento também eu sei que não é fácil. Se você não suportar o lado oposto da pessoa que você não gosta, você não vai conseguir se dar bem com ela e com ninguém. Né? Por isso que às vezes as pessoas estão em um, dois, três, quatro casamentos e elas não conseguem encontrar o caminho certo para que ela venha a se viver em paz, né? Ter realmente desfrutar daquele amor que todo mundo fala que existe, que realmente eu sei que existe, mas para você realmente sentir o amor, você tem que amar. Né? Primeiramente você tem que amar você mesmo e depois você vai amar as outras pessoas também. Se você quer só olhar o erro da pessoa e apontar o dedo querendo julgar ela, você não vai conseguir fazer mudança nenhuma. E tudo ao seu redor vai ser só caos, briga, contenda. Né? E cada vez mais você se afundando num abismo atrás do outro. Porque sofrimento não significa que tudo está perdido. Né? O sofrimento ela faz parte da nossa vida, né? Do nosso crescimento, é preciso a gente aprender, e conforme a gente aprende como? Passando pela prova, e nós temos que passar pela prova dando glória a Deus, né? Porque eu acredito que Deus, Ele é tudo para nós, sem Deus nós não somos nada, né? Ele que nos ensina como que nós temos que verdadeiramente amar. Eu acho que o amor, ele acontece no ato,
É o que você não quer para você, você não quer para outra pessoa. Então, assim, imagina você imaginar a sua mãe que te criou, fez muitas coisas para te dar a luz, cuidar de você. E quando você cresce, porque você tem outros planos, outras ideias para você, você despreza sua mãe, se despreza seu pai, faz um irmão, né? Não sei qual a cruz que você está suportando, né? Mas se essa cruz estiver pesada, que eu sei que realmente a cruz ela pesa, né? Mas se você está no ponto de falar, eu não aguento mais, clama a Jesus, clama a Deus, que Ele vai te ajudar a ir no caminho certo, né? A usar a estratégia certa, porque Ele é a sabedoria, né? Peça a Deus sabedoria, que Ele é a sabedoria, é a nossa maior riqueza, tudo que nós precisamos, porque você pode ter o dinheiro do mundo, se você não tiver sabedoria, você não tem nada, porque você vai acabar gastando aquele dinheiro todo por água abaixo. Daí quando você tem a sabedoria, tudo vai vir conforme você pedir para Deus, Deus ele vai conceder, se for da vontade dele. Mas o que eu quero te dizer é que cuide, ame as pessoas que Deus ele colocou do seu lado. O tempo é muito passageiro, passa muito rápido, né? Eu já perdi meu pai não está mais presente comigo, sinto muita falta dele. Mas quando ele se fez presente, eu procurei o máximo de fazer o melhor para ele, de dar o meu melhor para ele, mesmo que muitas das vezes fazia sem querer, porque ele foi uma pessoa muito difícil, que ele judiou da minha mãe, né? Judiou da gente também por não se entender com ela, ele acabava descontando na gente. Mas mesmo assim eu não deixei olhar para ele e ver ele como meu pai, né? De respeitar ele como meu pai, porque eu sabia que se eu não respeitasse ele, Deus ele poderia me cobrar. Como a palavra de Deus fala que o filho que não honra o seu pai e a sua mãe, certamente ele morrerá. E às vezes pode ser por isso que eu estou viva até hoje, com 42 anos, para honra e glória do Senhor, porque eu honrei o meu pai e minha mãe. Minha mãe está viva até hoje, eu honro ela. Quando eu posso, não vou também falar que eu vivo 24 horas grudada na minha mãe, que isso aí eu vou estar mentindo. Mas sempre que eu posso, quando estou com ela, eu tento respeitar, honrar ela, dou a benção para ela, e as mesmas coisas meus filhos fazem comigo também. Né? Sou mãe de 3 filhos, minha filha mais velha é casada, tenho um filho de 19 anos e tenho uma filha de 17 anos. E estamos aí, para a honra e glória do Senhor, com muitas histórias, né, muitas experiências, de muitas provas que Deus tem permitido a gente fazer, para a gente poder passar, para ver se só vamos ser aprovados, porque para mim a verdadeira escola que é válida na vida é a escola da vida, que realmente nos ensina como que nós temos que ser. E a escola da vida, ela quer nos ensinar a ser humanos do bem, ser humanos fortes, capazes, mas não cheios de orgulho, querendo pisar e humilhar outras pessoas, porque isso não provém de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa de Deus, comece a se reeducar a sua forma de ser com as pessoas que estão ao seu lado. Né? Ame mais, cuide mais, tenha mais paciência, né? Escute mais, fale menos, porque tudo isso que eu estou te falando são princípios da palavra de Deus, que Ele deixou para nós viver aqui na terra e não ter um fardo pesado, porque eu já vi com meus próprios olhos filhos que não respeitam seus pais, na hora da morte eles se arrependem e ficam passando mal, querem morrer junto com seus pais. E eu creio, eu imagino eu como se fosse eu mesmo. Acho que essa é uma dor muito forte de um filho carregar por vendo seu pai enterrado e ele não respeitava o seu pai, ele não falava com seu pai ou com a sua mãe, né? Ou com o irmão seu. Acho que isso é uma dor que a pessoa nunca queira carregar. Então, se você não quer carregar essa dor, esse sofrimento para você, então viva fazendo o bem, sem olhar quem. Que essa é a melhor receita que existe para um ser humano, se ele quer viver bem na Terra. É você se equilibrar, mesmo que venham te ofender, deixar você desequilibrada, querendo, eu
enforcar, eu vou matar. Engole, não fale para ninguém, fale só para Deus. Ore e peça para Deus que Ele vai te ajudar. Eu passei por um momento assim, vou contar mais uma história rapidinho. Passei por um momento muito difícil, né? Que eu não estava me dando bem com uma pessoa. E assim, ela me provocava e eu me irritava com ela. Eu não provocava ela, mas também ignorava essa pessoa porque ela estava me irritando. Então, conforme ela me irritava, eu ficava com raiva. E aquela raiva ia aumentando, aumentando ao ponto de eu escutar a voz dela e eu querer, assim, e vindo, eu querer não, porque nada, eu acredito que nada que acontece também na gente, se é o nosso querer, né? Tem um desejo muito mais além daquilo que a gente possa imaginar dentro de nós pra gente fazer coisas erradas. Então, assim, tudo que é aquilo que vem errado dentro de você não é de você. Então, não dê lugar, hein? Não dê lugar. E toda vez que eu escutava a voz dessa pessoa, eu ficava com raiva e queria. E vinha mais ódio, vinha raiva, vinha ódio. Só que eu não queria sentir aquele sentimento. Eu não queria dar lugar para aquele sentimento. E eu já conhecia a palavra de Deus. Eu já estava afastada da igreja, mas eu conhecia a palavra de Deus. Então eu lembrei que quando meu pai era vivo, que ele bebia, ficava bem possesso dentro de casa, querendo bater, brigar com todo mundo, ele falava assim pra gente: lê o Salmo 91 que eu vou conseguir me acalmar e vou dormir. E a gente leu o Salmo 91 até aquele bicho ruim sair dele, porque eu acredito que era demônios que tinha nele, né? E ele se acalmava e ele dormia. A gente lia o Salmo 91 até ele se acalmar. E funcionou. Então, assim, eu comecei a aplicar na minha vida. Comecei a ler o Salmo 91. Toda vez que eu escutava a voz dessa pessoa, que eu ficava com raiva, eu pegava a Bíblia, abria o Salmo 91 e lia o Salmo 91 até acabar. Terminar de acabar, fechava e ia fazer minhas coisas. Aquele sentimento, ó, foi acabando. Foi uma, foi duas. E foi nem sei quantas vezes que eu tive que ler o Salmo 91. Mas eu vou te falar, funcionou. Aquela raiva, aquele sentimento não existiu mais dentro de mim. E hoje eu escuto, abraço a pessoa, converso com a pessoa e não existe mais nada. Nada, para a honra e glória do Senhor que deixou essa Bíblia com palavras extraordinárias, verdadeiras, energéticas, puras e vivas, com muitas riquezas para nós hoje desfrutar dela. Por isso que eu tive coragem de estar aqui, de pôr a minha cara lavada, a tapa para vocês, para me ajudar você, que também eu sei que você passa por isso. Se você nunca passou, você um dia vai passar e você vai lembrar desse vídeo que você ouviu o meu e você vai aplicar na sua vida também. Então, assim, ama, cuida, porque quem ama, cuida. E essa é a nossa conversa, né? Eu espero que você venha ter adquirido algo de bom para você através dessa conversa nossa, ter aprendido e aplicar na sua vida, né? Não deixe o inimigo destruir você te ensinando errado. Queira aprender o certo. Você sabe o que é o certo. Você sabe. Só que a gente precisa de ter conversas para poder se destravar, né? Porque às vezes a gente anda com pessoas que não tem nada de bom para nos oferecer, então nós não aprendemos nada. Procure andar com pessoas que você sabe que você vai aprender, né? Procure aprender, ler, em vez de ficar aí à toa. Faça algo que vai te ajudar, tá bom, gente? Esse é o meu vídeo, a nossa conversa de hoje. Que você tenha gostado. Que Deus abençoe você, o seu lar e toda a sua família, tá bom? Um beijo e fica com Deus.